Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer, seja fiel até a morte. Quando bater um medo do que você irá sofrer, dê lugar à fé. O medo é contrário à fé. O medo é contrário à fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, todo mundo conhece o texto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se conhecem, ou não que se conhecem. É a prova daquilo que se vê, ou daquilo que não se vê. O que realmente é a fé? O que significa ter fé? Romanos capítulo 4, versículo 20. Não duvidem ou duvidem. Como a gente viverá nessa vida? Com uma fé real ou com uma fé trivial? Com uma fé em Deus, no Filho de Deus? Por isso que a fé e o medo são opostos. Ambos não podem coexistir. Não dá para coexistir o medo e a fé. Então o medo vai te paralisar, porém a fé vai te fazer saltar. Eu ministro fé de Deus sobre você. A fé que te faz pular. A fé que te faz saltar as montanhas. A fé que produzirá coragem em você. Então a fé afugenta o medo. Diga amém. A fé afugenta o medo. Olha o que diz a Bíblia. Eu amo esse texto, o Salmo de número 56, a partir do verso 2. Diz assim. Salmo de número 56, a partir do verso 2. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer de um simples mortal? Olha o que o salmista fala: eu confio em Deus. Em Deus eu me abrigo. Em Deus eu coloco a minha fé. O que pode fazer contra mim um simples mortal? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Antes que houvesse dia, ele já era. E não há ninguém que possa escapar de suas mãos. Porque operando o Senhor, quem vai impedir, meus irmãos? Quem é que impedirá? Então, fortaleça a fé em Deus e você vai ter coragem. Fortaleça sua fé em Deus e a coragem vai se manifestar de você. Será evidenciada na sua vida. Deus nos deu um espírito de coragem, de valentia e não de covardia. Diga amém. Então, assim como Esmirna, nós teremos coragem. Agora é fundamental para a gente triunfar sobre as aflições, sobre as perseguições, a gente ter conhecimento. Então, para fortalecer a fé em Deus, a fé que produz coragem, nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer quem Deus é e conhecer aquilo que Ele faz. Quem Deus é e aquilo que Deus faz. Deus é, Deus está e Deus faz. Diga: Deus é, Deus está e Deus faz. Irmãos, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Não, pode ser mais forte. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pela palavra. Palavra essa que vem de Cristo. A palavra que vem de Cristo. Então, a nossa fé será o nosso estilo de vida. Uma fé sobrenatural. Então, escrevendo a igreja de Esmirna, Cristo fez 7 descrições únicas de si mesmo, que se forem aqui observadas, que se forem compreendidas, vai produzir na gente fé, vai produzir na gente coragem. Deixa aberta a sua Bíblia aí, por favor. Quero que você veja Apocalipse capítulo de número 2. Veja, por favor. Eu quero que você analise comigo essas 7 descrições
que Cristo faz de si mesmo, que devem ser hoje absorvidas por você, por mim, por todos nós. Primeiro, versículo de número 8, a gente vê que o Senhor, Ele fala conosco. O Senhor fala conosco. O Senhor fala conosco. Diz assim, versículo 8: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas são as palavras daquele que é. O Senhor fala conosco. Em meio ao sofrimento, como é bom saber que Deus fala com a gente, que Deus fala comigo, que Deus fala com você. Sabe o que é maravilhoso? Que Deus fala conosco de forma personalizada, e Ele ama interagir com a gente. Já observou que lá em Atos 2, quando veio o Espírito no Pentecostes, a primeira coisa que Ele fez foi encher a casa toda. O Espírito veio e encheu toda a casa. Você não está sozinho. Não, eu vou repetir mais forte. Você não está sozinho. Eu tenho que falar mais forte. Você não é órfão, não há espírito de orfandade em você. Ai, bispo, mas eu estou aqui o dia dos pais, eu não tenho um pai. Eu já perdi meu pai também, irmãos. Não tem ninguém aqui que é órfão. Não há orfandade na gente. Nós temos um pai, que é um pai presente, que é um pai amoroso, que é um pai gracioso, que é um pai que nos socorre. Ele é o seu pai. Você tem um pai. Você não está sozinho à deriva. Não, você não está. Mas bispo, e essa tempestade toda na minha vida, e essa aflição maluca que eu estou enfrentando, e isso que eu estou hoje passando, ei, o Pai está com você. Mesmo que você não esteja talvez entendendo, Ele está com você. Mas está uma tempestade só, Ele está com você. Ele vai levantar. Quando Ele falar tempestade, acalme. Ela vai se acalmar. Ele está com você. É muito melhor estar com Ele no meio da tempestade do que estar sem Ele lá na beira da praia, tranquila. É melhor estar onde Ele está com você. Ele está atento. Sabe, Ele não tampou os ouvidos para você, não tampou os olhos para você. Ele está atento às suas dores, suas lágrimas, suas aflições. Ele está atento. Você entende o que eu estou falando? Ele está atento. Ele fala conosco. A gente entende no texto, veja no versículo 8 também, que além do Senhor falar conosco, o Senhor é eterno. O Senhor é? O que Esmirna tem aqui de tão profundo, dessa descrição do próprio Senhor Jesus? Ele diz: eu sou eterno. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, daquele que é o primeiro e o... Ele não muda. Deus muda, gente. Não, alguém me responde com força. Deus muda. Ele é imutável, essa sua imutabilidade, Hebreus 13:8. Cristo é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus não muda, Deus é o mesmo. Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura, diria ele, não faria, ou falaria, e não confirmaria. Parece que a gente sofre de amnésia, já perceberam isso? A gente se esquece, irmãos, a gente se esquece. Deus já fez muito, já ou não? Já ou não? Sim ou não, irmãos? Deus já fez muito na sua vida. Já te deu livramentos, já te deu curas, vitórias, provisão, milagres. Aí vem uma luta, uma aflição que você faz, se desespera. Parece que você vai lá e deleta tudo na cabeça. Ei, Deus não muda. O mesmo Deus que fez no passado é o Deus que fará no presente por você. Deus não começa nada que já não tenha terminado. Você entende isso? Tudo está sob o controle de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor é eterno. Cristo diz que além de ser eterno, versículo 8, o Senhor é vitorioso. Ele é o quê? Não diga forte. O Senhor é o quê? Vitorioso. Versículo 8, veja na sua Bíblia. Bíblia aberta, olha aí.
Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Assim como Cristo sofreu, nós também sofremos, mas no final, nós venceremos. Assim como Ele venceu, nós também vamos vencer. Assim como Cristo foi vitorioso, você também será vitorioso. Mateus capítulo 4, o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após ser por João batizado no Rio Jordão, o Espírito leva Cristo para o deserto para ser tentado. Ele foi tentado, ele foi provado, mas ele venceu. Ele foi provado no Getsemane, ele foi provado no Gólgota, mas ele venceu. Ele passou por dores que para nós seríamos impossíveis de suportar, seriam humanamente falando, impossíveis de imaginar. Imagine o seu corpo machucado, flagelado, coroa de espinho, ofereceram para ele vinagre com fel, blasfemaram contra ele, furaram ele. Pense comigo, ficou deformado, seu rosto irreconhecível, mas ele venceu a morte, ele venceu a dor, ele venceu o sofrimento, ele venceu. E diz a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículos 4 e 5, ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, ele já levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não, deixa eu falar mais forte. Jesus venceu, ele é vitorioso, e nós também seremos vitoriosos em Jesus. É por isso que a palavra que nós carregamos é uma palavra de vitória, uma palavra de esperança. Aleluia. Fecha a descrição de Jesus, versículo 9: o Senhor sabe que padecemos. Versículo 9 diz: conheço as suas aflições e a sua pobreza. Ele conhece o que a gente passa, ele conhece as nossas dores, ele conhece as nossas agonias, as nossas depressões, nossas insônias, ansiedades. Ele sabe, e diz a Bíblia que ele se compadece. Não vou falar mais forte. Jesus se compadece de você.